Olá, foi apresentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um relatório que traz estimativas das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O país tem a meta de reduzir entre 36% e 39% a emissão de gases poluentes até 2020. Veja como foi. Doutor Nobre, tudo bem? Boa tarde, é Vladimir Neto da TV Globo. Eu queria que vocês falassem mais sobre as razões que podem ter levado ao aumento das emissões nos outros setores. Né? Assim, só a queda foi só nas florestas, né? Só na mudança de uso do solo. Eu queria que vocês falassem mais das razões que levaram a esse aumento, particularmente dos resíduos, que me parece o que mais tem crescido mais aceleradamente. E aí, a agropecuária também. Nós, da agropecuária também, você quer saber? Eu vou começar a responder e, às vezes, eu vou pedir para a Mercedes me ajudar. Em primeiro lugar, o estudo, ele é um estudo que, seguindo a metodologia do segundo inventário, ele é um levantamento factual das emissões. Entender cada variação, ela vai necessitar, e certamente a comunidade científica já está debruçada sobre esses dados, porque não é imediato que você registra um aumento, uma diminuição num setor, e você imediatamente sabe a explicação. Você sabe os números que compuseram aquele setor. Por exemplo, resíduos. Resíduos, esse número é calculado por uma equipe técnica na CETESB. Resíduo tem vários componentes de resíduos, eu não vou descrevê-los na sua totalidade, mas tem muito a ver com a decomposição de matéria orgânica nos lixões. Então, é um número que segue matematicamente a quantidade de lixões. Então, agora, saber, às vezes, por que o número desses aumentou, por que a quantidade de lixões aumentou, não necessariamente nós vamos conseguir te dar todas as respostas. Então, o que eu posso dizer para você? Se você olha a agropecuária, se você compara a taxa de crescimento de 95 a 2005, 10 anos, foi quase 24%. E depois, nos próximos 5 anos, 2005 e 2010, foi 5,2%. Então, num certo sentido, houve uma redução da velocidade que vinha crescendo as emissões. Se você vai um passo além, que não era a responsabilidade de fazer nessa estimativa, mas é uma responsabilidade de estudar isso, e vários setores, e a comunidade científica está estudando, que é tentar entender se um setor da economia se torna mais eficiente com relação às emissões. Tem um termo técnico que nós usamos, chamado intensidade de carbono de um determinado setor, de uma determinada atividade. Então, o que esses números mostram, por exemplo, para a agricultura, é que a agricultura está melhorando a sua intensidade de carbono. Ela está produzindo mais emitindo menos carbono por unidade de produção. Então, esse dado aqui mostra claramente, nós não colocamos aqui os dados do PIB agrícola, porque não é objeto do inventário. Isso eu quero destacar para vocês. O inventário, ele é um documento factual, ele mede as emissões. Agora, uma série de estudos suplementares já estão em curso, inclusive e principalmente pela comunidade científica, pela Rede Clima, e aí vai se procurar explicar as tendências, as variações. No caso da agricultura, nós sabemos que o PIB agrícola cresceu muito mais do que 5% de 2005 a 2010. Na verdade, o PIB agrícola está crescendo entre 5% e 10% ao ano nos últimos 5 anos. O PIB agrícola, não lembro de cabeça, mas cresceu uns quanto? Nesse período, 26,5%. Então, você já pode, decorrente desse número, está aumentando
o PIB, o produto econômico, bem mais rápido do que as emissões. Então, o setor está se tornando mais intenso, a sua intensidade de carbono é maior, é favorável. Se você olha a energia, você vê que é mais ou menos uniforme. A intensidade de carbono se manteve, não a intensidade de carbono não, a taxa de crescimento no período 95 a 2005, ela foi quase 42%, e 2005 a 2010, 21%. Então, mais ou menos metade, mostrando que o setor continua aproximadamente com a mesma taxa de crescimento das emissões. Então, assim, num sentido geral, é lógico que tudo isso está associado com a economia. Se a economia cresce, você espera, em alguns setores, com uma repercussão mais direta nas emissões, você deve esperar algum crescimento, a não ser que haja alguma mudança tecnológica ou uma melhoria na eficiência do processo econômico que represente uma diminuição de emissões. O que nós provavelmente vamos estar vendo nos próximos anos é o setor de agropecuária cada vez mais melhorando a sua intensidade de carbono, porque é um setor que já tem um plano muito bem estabelecido, que é o plano de agricultura de baixo carbono, e que esse plano deve começar a criar uma nova agricultura brasileira, uma agricultura brasileira, sem dúvida, mais produtiva, mas também com uma intensidade de carbono menor. Você quer complementar essas duas primeiras perguntas? Embora seja observado o aumento, né, para o setor de resíduos, é importante lembrar que o setor ainda representa somente 4% das emissões, né? A estimativa também se refere ao ano de 2010, e é provável que a gente já veja no próximo número o impacto um pouco da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, eu acho que o próprio investimento que se fez em termos de política pública para tratamento de resíduos vem a impactar esse valor das emissões. No caso da agropecuária também é importante lembrar que, ainda que haja um aumento, o aumento é menor do que aquele que foi projetado, o que já indica que ela está numa rota de crescimento, mas com uma intensidade menor do que aquela que havia sido prevista inicialmente, o que pode ser também muito fruto do aumento de eficiência na agricultura, como a gente observa, um aumento da produtividade com uma redução de novas áreas abertas para a agricultura. Ou seja, espera-se que nas próximas estimativas a gente já comece a observar um pouco o efeito de políticas públicas também para o setor da agropecuária, como é o caso do Programa ABC e do Plano ABC. Então, tanto nos setores, todos os setores que subiram, eles ainda subiram menor do que era a expectativa projetada pelo decreto na rota de emissões entre 2005 e 2020. Então, acho que cabe aí, sim, há um espaço ainda para a gente olhar um pouco melhor esses dados, mas há uma indicação de que, apesar do avanço da economia, isso, assim, é muito ditado pelo ritmo da economia, esse aumento das emissões ainda foi menor do que aquele que se esperava. Ou seja, só uma complementação. Se você olha na página 18, a tabela de resíduos, você vê que lixo é 29 milhões, num total de 48, quase 49 milhões. Esse dado de 2010, por exemplo, ele ainda não captura, só para dar um pequeno exemplo, que não é tão pequeno, esse sistema de coleta de metano de um lixão do Rio de Janeiro. Esqueci o nome, alguém me ajuda aqui. Gramacho. Então, só o lixão de Gramacho, ele vai coletar vários milhões de toneladas, vai impedir que vários milhões de toneladas de metano cheguem à atmosfera e, portanto, você reduz muito o impacto do lixo. Se você somar todos os sistemas de aproveitamento de metano dos lixões do Brasil que estão entrando em operação, é muito provável que nós vamos começar a ver não digo uma diminuição, mas pelo menos uma diminuição da taxa de crescimento das emissões de lixões. Então, já que estamos falando de planos, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a área de energia, porque ela manteve a mesma taxa de aceleração e ela não parece que tem um plano já definido para como reduzir as emissões da área de energia, tendo em vista que a economia depende muito do crescimento desse setor para continuar, né, assim, estimulando, né, o consumo. Eu vou começar a responder.
O plano setorial para a energia, ele é muito abrangente e vocês certamente... Quem foi hoje de manhã na... Eu não tive, né? Vocês Meu não tiveram. voo atrasou. Quem esteve lá hoje de manhã viu que o Ministério distribuiu os planos setoriais. Então, eu não estou com o plano aqui na minha mão, mas o plano é muito abrangente e ele ataca a questão de energia de uma maneira bastante completa, com todos os seus elementos. Eficiência energética é um fator muito importante. Hoje em dia, há uma grande convergência em pesquisa sobre energia, por exemplo, representada pela avaliação que chama GEA, Global Energy Assessment, que foi lançada na Rio+20, consórcio internacional de instituições publicou uma coisa como se fosse um IPCC da projeção de energia, e uma vertente importante desse documento é que, para se chegar a diminuir a energia nos níveis que precisa, diminuir as emissões do setor de energia, para nós não ultrapassarmos 2 graus de aquecimento global, tem que atuar muito mais na ponta do consumo e não na ponta da oferta. Quer dizer, é uma mudança paradigmática de hábitos da ponta do consumo, que passa também pela eficiência energética, mas é muito mais do que eficiência energética. Então, quando a gente olha isso, no Brasil também não é muito diferente. Quer dizer, há que haver uma ênfase, sem dúvida, em mudança de matriz, mas há que haver uma ênfase até maior, olhando uma perspectiva um pouco mais de longo prazo, 2030 a 2050, de uma mudança, de fato, de um comportamento do consumidor de energia, seja o consumidor individual, doméstico, residencial, seja o industrial, seja as grandes cidades. Então, os estudos indicam nessa direção. Eu acho que é importante eu pontuar isso como o primeiro elemento. O segundo elemento, obviamente, é o Brasil continuar a explorar o seu potencial de energia renovável, né? O Brasil, hoje, tem um alto índice de uso de energia renovável, mais alto do que quase todos os outros países do mundo. Então, a necessidade vamos dizer assim, agora que a nossa matriz de emissões ela começa a ter uma forma mais parecida com países industrializados, onde a maior parte das emissões vem do setor de energia, isso já caracterizou estimativa para 2010 e deve ser uma tendência que vai continuar no futuro. Então, o Brasil precisa, logicamente, atentar para eficiência energética, mudança do padrão de consumo, do padrão comportamental de consumo e também explorar mais rapidamente o nosso potencial de energia renovável, que o nosso potencial é muito grande. Agora, é importante ver, quer dizer, essa tendência de que nos próximas estimativas e inventários, vocês vão sempre ver essa pizza. Vocês sempre vão ver o setor de energia como o setor que mais emite. Isso é uma tendência de longo prazo e é assim que é o padrão dos países industrializados e com a redução da emissão dos usos da terra, com uma agricultura que pode, de fato, a médio prazo, ter uma intensidade de carbono muito maior. Solos agrícolas, por exemplo, eles podem se tornar sumidouros importantíssimos de carbono. A Embrapa tem uma série de simulações e cálculos que, juntando a maior eficiência na produção agrícola, principalmente da pecuária, com a possível factível absorção de carbono pelos solos, nós temos uma situação que projeta uma diminuição das emissões da agricultura a médio prazo. É uma projeção que é possível
E então o setor de energia ele vai, como é em outros países do mundo, um setor dominante na matriz de emissões. Permite complementar, eu acho que é um aspecto importante também do setor de energia, porque aí estão incluídas, né, a queima de combustíveis fósseis relacionadas a transporte, né, urbano, transporte de carga. Então, acho que um componente importante dos planos setoriais é exatamente aquele que se refere à mudança de modal, de mobilidade, sobretudo modalidade urbana. Eu acho que esse é um caminho, né, não só na questão da produção, consumo de energia, mas a forma como nós utilizamos, né, combustíveis fósseis para a questão de transportes, eu acho que é central hoje para o Brasil. Então, atacar o problema da mobilidade urbana, né, ajuda na mitigação de gases de efeito estufa, reduz outros poluentes atmosféricos e representa um enorme salto de qualidade de vida das nossas populações urbanas, né? Então, acho que aí existe uma área que é quase que uma situação de ganho-ganho, né? Ao trabalhar na questão do modal, de olhar a questão climática, mas olhar também a questão daqueles poluentes de curta duração na atmosfera, mas que tem um impacto grande na saúde humana, e você reduzir o tempo que a nossa população passa se deslocando de um ponto a outro das cidades, né? A mesma questão se refere à parte de infraestrutura de transporte de cargas no Brasil, que também é um fator importante dentro do setor de energia para a parte de emissões, né? Eu queria fazer mais perguntas, só fazendo essa ressalva de que eu não estava lá hoje de manhã, porque o aeroporto de Santos Dumont fechou e aí eu não pude chegar a tempo. Até faço essa ressalva para os colegas, se eu estiver fazendo perguntas que já foram respondidas de manhã. Mas eu queria, se vocês concordarem, que se vocês falassem um pouco sobre qual é o cenário que vocês trabalham nesse momento para 2020. Quanto a gente vai chegar abaixo da meta estabelecida? E o que fazer para manter essas emissões num nível baixo? Tendo em vista que alguns órgãos, como o Amazon, por exemplo, estão alertando para a possibilidade de aumento do desmatamento esse ano. Então, a expectativa de vocês aqui, o desmatamento continue a ser reduzido continuamente? E o que fazer para chegar em 2020 sem estar abaixo da meta? E o quanto abaixo da meta a gente chegaria em 2020 pelo cálculo de vocês? É muito difícil fazer uma previsão do futuro, por mais que 7 anos não seja um futuro tão longe, distante assim, mas é muito difícil fazer uma previsão. O que eu posso dizer um pouco, talvez, o meu sentimento, a minha avaliação, mas é uma avaliação pessoal, quero destacar. Isso não, o que é o compromisso voluntário do Brasil é o compromisso voluntário que está inscrito para 2020. A minha avaliação pessoal é que nós temos todos os elementos para ter uma redução daquele número estimado. Então, nós tínhamos uma emissão em números redondos em 2005 de 2,2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. A menor projeção para 2020 é 2 bilhões. Então, quer dizer, na verdade, nós teríamos uma redução das emissões de 10%, aproximadamente 10%, quase 10%, em relação a 2005. Redução absoluta. Redução absoluta. Hoje, 2013, 1,25 bilhão, nós estamos muito abaixo. Nós estamos muito abaixo. Mas isso não significa que nós tenhamos muita gordura para queimar, ou que, ótimo, nós estamos muito abaixo, então... Não, ao contrário, reduzir emissões, aqui, assim como nós estamos vendo para a redução dos desmatamentos, é uma coisa que é um esforço, o presidente lembrou hoje de manhã, é um esforço contínuo que você não dorme tranquilo nenhum dia. Não adianta dizer, olha, as emissões reduzimos quase 39% em relação a 2005, então temos margem. Não temos margem. Nós temos que continuar nessa trajetória. E o que nós estamos começando a ver cada vez mais é que, associado com o sucesso da redução dos desmatamentos, e também é bom registrar que, pelo menos, essa estimativa indica também, nos últimos anos, uma redução das taxas de desmatamento do Cerrado, onde ainda existe uma nova atividade agrícola muito intensa e muito mais consolidado desde 2004 a redução dos desmatamentos do bioma florestal da Amazônia.
Conforme nós vamos chegando mais perto da meta, ou daquele número do compromisso, aquele número não é mágico, aquele número foi um número estabelecido em 2009, mas é lógico que é proporcionalmente mais difícil, porque você já está com números muito inferiores, e aí, quando chega perto desse número, nós temos que realmente começar a olhar em outra dimensão. Então, além da permanente dimensão de comando e controle, dos planos de controle de desmatamento, redução de desmatamento da Amazônia e do Cerrado, são políticas públicas, a da Amazônia já tem quase 10 anos, do Cerrado um pouco menos, que, olhando esses últimos anos, você consegue ver que elas estão atingindo os seus objetivos, até suplantando os seus objetivos iniciais. O que eu sinto que nós precisamos agora, cada vez mais, é começar realmente a ter uma agricultura, ir na direção de uma agricultura muito mais produtiva, muito mais eficiente e com impacto muito menor. Isso, por definição, é o objetivo da agricultura, do plano chamado Plano ABC de Agricultura. Quer dizer, e é possível, sim. A Embrapa tem trabalhado há mais de 10 anos nessa questão. O plano ele foi muito solidamente baseado não numa perspectiva tentativa de técnicas que conseguem esses dois objetivos, reduzir o impacto ambiental, e não é só o impacto ambiental nas emissões. Nós estamos falando de emissões aqui porque nós estamos lançando esse estudo. Mas a agricultura ABC, ela diminui o impacto por reduzir a pressão de expansão de área, ela diminui o impacto em biomas, em ecossistemas, em espécies, na biodiversidade, ela diminui a necessidade de água, ela diminui a perda de solo fértil. Então, é uma agricultura que vai muito numa dimensão de sustentabilidade ampla. Então, eu acho que esse é o momento de comando e controle tem que continuar nessa questão de uso da terra, e vai continuar, mas nós temos que também começar a olhar essa outra dimensão de uma economia, de uma transição para uma economia de baixo carbono e uma economia muito mais produtiva. Para a agricultura, isto é muito claro que é possível, é factível e tem uma ampla base de estudos científicos da Embrapa e de universidades brasileiras que dão um suporte muito claro nessa questão. Eu respondendo, quer dizer, eu estou falando da minha avaliação pessoal, que nós temos todos os elementos de atingirmos, de ficarmos até abaixo do compromisso voluntário estabelecido para 2020, e mais do que isso, não é só ficar abaixo como um número isolado. Chegamos em 2020, ficamos abaixo. É muito importante observar as trajetórias, né? As trajetórias. Nós estamos vendo em usos da terra também uma tendência de uma trajetória, logicamente, conforme vamos chegando com números de desmatamento menores, o esforço e o trabalho e a dificuldade aumenta. E na questão da agricultura e da energia, o importante é detectar trajetórias que sejam, vamos dizer assim, usando termos matemáticos, sejam assíntotas, sejam assintóticas de números de estabilização. Não atingiremos estabilização plena desses setores em 2020, mas poderemos estar, pelo menos, numa trajetória assintótica, tendendo em algum momento à estabilização. A agricultura, nós estaremos certamente muito mais próximos de uma trajetória de estabilização. Agora, eu queria também, a Mercedes certamente pode também colocar o ponto de vista dela aqui, mas eu queria que vocês não perdessem de perspectiva o seguinte, porque é importante, vocês acho que são meios, não sei se aqui há veículos só nacionais ou internacionais, mas mesmo os veículos nacionais têm muita penetração internacional nessas questões ambientais do Brasil. Que vocês não perdessem de perspectiva o seguinte, nos últimos anos, realmente há boa notícia na mitigação, na redução de emissões de mudanças climáticas globais, tem sido as reduções dos desmatamentos da região tropical. Felizmente, não só no Brasil,
mas principalmente do Brasil. Os desmatamentos tropicais têm diminuído na Amazônia como um todo, têm diminuído na África Equatorial e têm diminuído no Sudeste Asiático. Tanto é que 15 anos atrás, emissões provenientes de desmatamentos tropicais globais chegavam até a ser 25% das emissões globais de CO2 equivalente. Hoje não passam de 9% e com tendência a diminuir. Então, isso também, vocês, por favor, coloquem numa perspectiva global desse esforço, que é principalmente do Brasil, mas é um esforço de muitos países tropicais também na mesma direção. Nesse momento, um esforço bem sucedido e que representa uma boa notícia ambiental. E quando nós olhamos o cenário global, as emissões de CO2 equivalente, principalmente advindas da queima de combustíveis fósseis, elas continuam a subir globalmente. Continuam a subir. Nós estamos muito próximos de fugir do limite de 2% de aquecimento. Nós temos que fazer um grande esforço. Ainda é possível, ainda é possível. Ainda é possível até o final do século reduzir as emissões em 80% em relação a 2005. Ainda é possível globalmente. Mas a cada ano que as emissões globalmente sobem, fica um pouco mais difícil atingir esse objetivo. Dentro desse esforço global, é isso o ponto que eu acho muito importante destacar, o Brasil está fazendo a sua parte. Então, não podemos perder de vista o contexto global. Eu acho que poucos países do mundo teriam algo a apresentar como uma redução significativa das emissões nos últimos 5 anos. Alguns países, de fato, reduziram, outros países aumentaram e muito, mas o Brasil está mostrando uma tendência, uma redução significativa. E isso, por exemplo, se nós dividirmos a emissão total do Brasil em 2010 pela população, nós estamos com um número que é um pouco mais de 6 toneladas por habitante por ano. Isso já é menos do que a China, que tem uma população de quase 1,3 bilhões de habitantes. Então, nós estamos realmente na direção, na tendência de uma economia de baixo carbono. Nós estamos, pelo menos o vetor está apontando na direção certa no Brasil, e o vetor tem uma velocidade significativa no Brasil. Então, no contexto de todos os países do mundo, o Brasil se destaca nesse sentido. Se a senhora puder explicar um pouquinho mais sobre esse quadro de projeções e reduções dos planos setoriais, que eu confesso que eu não consegui entender direito. Essa questão da projeção de previsão para 2020, de 2010 para 2020. Não, basicamente, nós temos aí na primeira coluna o que seria... Na tela. É o slide depois do setor de tratamento de resíduos. Isso. Então, ali na primeira coluna nós temos o que seria a projeção das emissões pelo decreto, né? Então, aquilo que estava projetado para 2020, né? Seguindo uma rota de desenvolvimento econômico dada pelas premissas da política. Depois, o que seria a previsão de redução das emissões como parte das ações de mitigação. Então, no setor de uso da terra e florestas, nós temos aí os 2 planos de controle, de combate e controle ao desmatamento, que é o PP Sedan, no caso da Amazônia, e o PP Cerrado. O que seria previsto de redução para o setor de agropecuária e energia. Os outros planos, novos planos que foram apresentados hoje, ainda não estão apresentados nessa tabela. Então, esse total de emissões aí já representaria, então, uma redução de emissões daquele montante total ali abaixo. Então, basicamente, o que seriam as emissões estimadas a partir da implementação desses planos? Então, quanto que nós deveríamos chegar com a implementação das ações de mitigação? Se nós tivéssemos, então, ali a terceira coluna é a diferença entre a primeira coluna, as emissões projetadas sem ações de mitigação, que seria a nossa linha de base. No segundo, seria as ações de mitigação, quanto que elas deveriam reduzir em cada um desses setores, e essas seriam, então, as emissões estimadas para 2020, tendo ações de mitigação. Então, para alguns dos setores. Essa tabela está basicamente, não sei se eu consegui esclarecer a dúvida.
Ali eu juntei, no caso, o PP Cedã e o PP Cerrado, uma vez que são os dois maiores biomas do Brasil, né? A Amazônia representa cerca de 40%, Cerrado aproximadamente 25%. Pegando os dois biomas, é quase 65% do território nacional, e são também dois dos biomas onde a gente observa a maior intensidade de mudanças do uso da terra. Então, juntei ali para que a gente tivesse um componente de uso da terra e florestas que fosse semelhante àquele que a gente levanta no inventário, porque os outros biomas têm uma contribuição menor. E ali a última coluna é o quadro de 2010. Então, ou seja, em que ponto nós estamos em 2010 em relação àquilo que nós esperamos de emissões em 2020 com as ações de mitigação implementadas e funcionando. Então, quanto que nós já estamos próximos em 2010 daquilo que era projetado com as ações de mitigação para 2020. Nós teríamos que pegar agora os novos planos, né? Esses são aqueles que já estavam consolidados, os planos novos lançados hoje faziam uma dinâmica semelhante para os planos, né? Só que aí, novamente, lembrando que o inventário ele trabalha o setor de energia agregado, né? Então, não é só a geração de energia, mas usa também na questão do uso de combustíveis fósseis para transporte. E no caso do plano setorial, por exemplo, a gente tem um plano setorial que envolve transporte, né? Elaborado aí em conjunto com o Ministério das Cidades, em que basicamente se você separa daquelas ações que estão relacionadas à geração de energia. Né? Ele conversa também novamente com o plano da agropecuária, uma vez que parte da matriz, né, de combustível brasileira é oriunda, né, da agroenergia ou da bioenergia. Então, aí a gente precisa de uma tabela que começa a trazer esses novos elementos. Mas isso indica para a gente em que ponto que a gente está em 2010, muito próximo daquilo que a gente estava projetando com a implementação das ações de mitigação para 2020. Então, um pouco complementando a sua pergunta, eu acho que não é só o dedo na mola, né, que é o comando e controle para segurar, mas efetivamente que você consiga implementar mudanças nos sistemas de produção, nas tecnologias de produção nesses diferentes sistemas. E quando essas mudanças de tecnologia são implementadas, é muito difícil você ter uma reversão do quadro de emissão, né? Então, a tendência realmente é fazer essa transição para a economia de baixo carbono. Boa tarde. Breno, da Folha de São Paulo. Só uma dúvida, na verdade, em relação ao grau de confiabilidade desses números, porque o próprio índice já, não é nem um índice, né? Estimativa. Eu queria saber como é que isso é medido efetivamente, se vocês trabalham com algum tipo de margem de erro, qual é o percentual dessa margem de erro, se é mesmo padrões de outros países, enfim, entender um pouco melhor o cálculo disso. Tá, lembrando então, talvez, Henrique, você puder mostrar parte da metodologia. Que as estimativas, elas utilizaram a metodologia, elas atualizaram a metodologia que já havia sido aplicada no segundo inventário nacional. O segundo inventário nacional, ele utiliza as diretrizes internacionalmente acordadas no âmbito do painel intergovernamental de mudanças do clima. Então, uma metodologia internacionalmente aceita, que tem uma força-tarefa que discute periodicamente vários desses parâmetros e faz uma revisão dessas estimativas também periodicamente. Então, o Brasil vai se adequando a essa revisão de estimativas. É por isso que, no caso, aí foi feita uma correção para anos anteriores, quando novos parâmetros do IPCC já estão disponíveis, a gente corrige a série anterior. É óbvio que o dado é uma estimativa, ele não foi feito com o mesmo nível de acurácia do inventário, porque eles respondem a perguntas diferentes, ele é um instrumento de acompanhamento em termos das emissões. No caso, aí, o setor que hoje o Brasil olha com muito detalhe, aí, graças também ao trabalho do INPE, que é o setor de uso da terra e florestas, que no caso do inventário é analisado imagem por imagem, polígono por polígono, esse não seria um trabalho factível no curto espaço de tempo em que as estimativas precisam ser geradas, que elas são dados anuais. É diferente de um inventário que gera um dado no intervalo de 4 anos, quando você processa aí, novamente, um grande conjunto de imagens. Então, ele trabalhou um pouco as diretrizes do inventário anterior. Existe, sim, um percentual de incerteza em alguns desses dados e muito se deve às fontes primárias de informação. Então, uma das questões que o Ministério está discutindo também com os estados e com as cidades que vêm implementando seus inventários é exatamente olhar com mais detalhe as bases de dados que hoje fornecem informações para a geração dos inventários. Mas é importante lembrar que a metodologia é uma metodologia que é internacionalmente aceita e, adicionalmente, nós tivemos o cuidado de que isso fosse revisado também por especialistas que não compõem o corpo técnico do Ministério. Então, houve uma avaliação também de especialistas para que se fizesse, então, uma validação daquilo que foi feito.
Vou complementar, Breno. Internacionalmente, e isso aproximadamente é verdade também para essas estimativas, o setor que tem a menor incerteza é o setor de energia, porque é muito baseado em combustível fóssil. Aqui o nosso inventário é dominado nesse setor por combustível fóssil, e vamos dizer assim, os sistemas que medem quanto combustível fóssil é queimado, esses sistemas são mais confiáveis. Então, o erro para o setor de energia, não vou chamar de erro, mas a incerteza, a margem de erro, vamos dizer assim, margem de certeza é 5%. Quando você vai para outros setores, essa margem aumenta. Setor de uso da terra e agropecuária é entre 10% e 15%, e também resíduos. Setor industrial é alguma coisa entre 5% e 10%, aí depende do setor. Tem setor, por exemplo, que tem emissão de óxido nitroso de um determinado tipo de indústria química. Eles têm uma precisão enorme, porque eles têm todo a medida da quantidade de óxido nitroso produzido, que eles têm válvulas. Então, eles têm um controle muito grande, a margem de erro é pequena. E outros setores, quando não se conseguem saber exatamente todas as fontes de uma determinada emissão, a margem de erro cresce um pouquinho. Então, mas esses são as margens de erro de todos os estudos internacionais sobre os setores que compõem o inventário, e aproximadamente também essas devem ser as margens de erro das nossas estimativas. É importante destacar também que nós tivemos o cuidado de, em alguns casos, de fazer uma avaliação bem conservadora, ou seja, nunca colocar o número para menos, mas sempre, se for o caso, assumir que fosse a emissão mais alta, ou seja, não no sentido de realmente dizer que está um quadro melhor do que ou não está, então assumir realmente uma abordagem bastante conservadora. E é importante lembrar que vários desses índices que geram as emissões, eles são uma composição de vários dados primários, né? O secretário citou aqui, por exemplo, o consumo de combustível, mas isso você tem que correlacionar, por exemplo, com o que é hoje a frota brasileira de veículos e qual é a idade dessa frota, porque isso também indica o quanto que ela vai emitir ou não. Então, aí a gente já começa a ter, para determinados conjuntos de dados que às vezes compõem o mesmo índice, níveis de incerteza diferentes também. Em questão de comparação internacional, eu sei que esse compromisso é um compromisso voluntário do Brasil e tal, mas não sei se vocês têm algum tipo de base de comparação com o andamento de contribuições de redução de gases estufa por outros países, se o Brasil está avançado nesse sentido ou não. Enfim. É o que eu falei, o Brasil está muito avançado nesse sentido. São poucos os países do mundo, talvez eu não vou querer ser exaustivo, porque eu vou esquecer países importantes, mas pegando alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, as emissões estão praticamente estabilizadas. O último ano teve uma micro redução de emissão, porque eles estão aumentando a eficiência energética de modo geral, lentamente, mas de modo geral, ainda que o consumo de combustíveis fósseis também não tenha diminuído, mas a eficiência energética está aumentando lentamente. Grã-Bretanha, Alemanha continuam reduzindo suas emissões ano a ano. Países emergentes como Índia e China estão aumentando suas emissões também, significativamente. Então, eu não tenho aqui a tabela com todos esses dados, mas eu posso lhe assegurar que nesse período 2005-2010, o Brasil se destacou. Essa enorme redução de emissão, quase 39%, isso é notável, é recorde para esse período, pelo menos. Doutor Nobre, o quanto que isso muda, então, já que o Brasil é um dos países que se destacou, como é que isso muda, se é que muda, a posição do Brasil nas reuniões internacionais, como a que está acontecendo em Bonn, na Alemanha, preparatória da próxima COP? Olha, isso dá uma força muito grande, a força do convencimento por fato comprovado e não por uma intenção futura. Quer dizer, o Brasil, sem dúvida, o Brasil adquiriu agora, de fato, um protagonismo nas discussões, né? O Brasil adquiriu
um protagonismo importante. O Brasil hoje não fala só em princípio. O Brasil hoje fala como um país que, de fato, está, talvez como um dos mais importantes contribuições, certamente nos últimos 5 anos, à mitigação das mudanças climáticas. Então, o Brasil, que já desde o início das negociações, até simbolicamente pela reunião das Nações Unidas em 92 no Rio, ter acontecido no Brasil, o Brasil agora, mais do que falar por princípio, o Brasil agora tem muito mais autoridade para realmente cobrar a responsabilidade dos outros países. Dos países desenvolvidos que se comprometeram a reduzir, o Brasil tem muito mais autoridade de cobrar uma redução rápida, mais rápida, e que de fato, alguns países desenvolvidos não têm reduzido suas emissões. E também o Brasil é um exemplo para os países em desenvolvimento. O espírito da Convenção continua sendo responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil é um país que demonstra essa responsabilidade diferenciada, como a presidente destacou hoje de manhã, até num sentido inverso do que comumente se entende essa frase. Quer dizer, a responsabilidade que o Brasil assumiu de reduzir o seu desmatamento foi diferenciadamente maior, não foi menor. Quando se fala essa frase, às vezes as pessoas pensam, alguns países têm uma enorme responsabilidade de reduzir as emissões, outros países podem pensar na redução um pouco mais para frente, ou a redução de uma forma muito pausada, muito lenta. E na questão da redução dos desmatamentos, a nossa responsabilidade diferenciada foi exatamente o inverso, foi acelerar as medidas para a redução do desmatamento. Então, esse espírito continua, e o Brasil tem autoridade, sem dúvida, para cobrar dos países desenvolvidos que têm compromissos obrigatórios uma aceleração, e também servir como exemplo para os países em desenvolvimento. Aliás, o Brasil vem servindo como exemplo para os países em desenvolvimento. Até aqui do lado do diretor do INPE e do líder do programa PRODES, essas tecnologias de monitoramento de alteração das florestas tropicais do planeta, o INPE tem disseminado essas tecnologias em outros países da América do Sul, da Amazônia, muito na África, muito interesse também de países do Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Filipinas. Então, quer dizer, o Brasil, nesse ponto, ele está servindo como exemplo. Por um lado, um exemplo de como observar essas alterações do espaço, uma técnica que o INPE introduziu pioneiramente já há bastante tempo, a partir de 1988, e que continuamente vem aperfeiçoando essa técnica. Indiscutivelmente, o Brasil é líder mundial nessas técnicas, mas também, quer dizer, o satélite observa o que está acontecendo. Quer dizer, ele é um olho muito importante para nos dizer onde o desmatamento está ocorrendo, quais as tendências, as taxas, os hotspots. Mas o Brasil usou dessa informação para atuar com políticas públicas de redução. Quer dizer, ligou essa capacidade que a tecnologia nos permite com políticas ativas de redução, com sucesso. Outros países também, países com florestas, vêm estudar, delegações de muitos desses países têm vindo ao Brasil nos últimos anos, repetidamente, estudar o exemplo brasileiro. E nós estamos, inclusive, nessa área, indo para mais um elemento, né? Nós, em nível de governo, vários ministérios, junto com estados amazônicos, nós estamos indo para um aspecto agora que eu considero importantíssimo, que é qual é a nova economia que nós temos que pensar para a área tropical do Brasil, para a área de floresta tropical. Qual é a nova economia? O que nós podemos, qual é a base econômica sustentável para essa região? Como o ministro Marco Antônio Raupp já destacou hoje de manhã, nós temos que desenvolver uma nova economia para essas regiões com base em ciência e tecnologia. Então, essa é uma responsabilidade muito grande, e nós também queremos que o Brasil lidere, invente. A presidente Dilma, no final do seu discurso, ela usou a palavra, nós temos que inventar
E é isso mesmo, nós temos que, para as regiões tropicais, nós temos que inventar um novo paradigma de desenvolvimento econômico, que não existe. Veja bem que esse é um desafio muito grande, ele é um pouco diferente do desafio da energia. Ele é talvez mais parecido com o desafio da agricultura, até mais difícil. O da energia, o elenco de energias renováveis à disposição é um desenvolvimento global, mundial. Eólica, solar, marés, geotérmica, biomassa, isso todos os países do mundo estão perseguindo esse objetivo. Uma agricultura eficiente nas regiões tropicais, nós temos que fazer, responsabilidade do Brasil, porque ela não vem pronta. Um novo modelo de desenvolvimento para florestas tropicais do globo tem que ser feito, não existe ainda. E o Brasil tem que liderar. Então, nós estamos nos preparando no ponto de vista do embasamento de ciência, tecnologia e inovação. O INPE é um grande exemplo nessa inovação, da capacidade de observar os processos que ocorrem nas florestas tropicais. E nós temos que generalizar e inovar, e inventar uma nova maneira, uma nova economia para a Amazônia. Essa economia é uma economia do conhecimento. Ela é uma economia muito menos de transformação material, quer dizer, remoção da floresta e substituição por alguma outra coisa, e é muito mais uma economia do conhecimento, do aproveitamento sustentável dos recursos da Amazônia, dos recursos da biodiversidade, dos recursos energéticos, uma mineração de muito menor impacto. Então, esse é o caminho que nós achamos que o Brasil tem que tratar, tem que seguir. Você quer fazer algum comentário da inovação nessa área? Aqui agora aprendi. Agradeço aqui também a presença de todos e o convite aqui do secretário também para participar dessa entrevista. E, bom, eu poderia comentar aqui, né, sobre o programa do INPE, né? O INPE é um órgão técnico, né, que busca desenvolver metodologias, né, que permitam você ter números, né, números que servem tanto para o avanço científico da área, né, porque quando nós pensamos como é que nós podemos, a partir de imagens de satélites, né, quantificar fenômenos sobre a superfície do planeta, né, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a ciência para isso, nós temos que buscar a forma de gerar números para verificar se esses modelos, essas teorias, elas estão corretas, né? Então, isso é um tipo de atividade que promove o avanço científico, né, na área de sensoramento remoto. Mas, ao mesmo tempo, né, quando obtém-se esses números, né, porque nós estamos checando teorias, da mesma maneira, nós estamos produzindo números, né, que são relevantes para o país, né, que é o caso, por exemplo, dos números da taxa, né, de desmatamento, né, da região amazônica. É o caso dos números do PRODES, que é outro grande programa do INPE, né, que, a partir de imagens de satélites, né, observam-se alterações na superfície, né, da cobertura vegetal, e que servem, que são esses mapas, né, fazem mapas a partir daí, que alimentam a inteligência, vamos dizer assim, do IBAMA, né, na sua fiscalização da região amazônica, né. Então, esse trabalho, né, que o Instituto desenvolve, que tem essa característica técnica, né, eu só queria frisar aqui que ele está ligado com um programa que vai desde a parte científica, né, até a parte de produtos e serviços, né, que tem impacto na vida econômico, social aí do país, né. O INPE desenvolve atividades em 5 áreas, né, nós temos lá a ciência espacial, temos a área de meteorologia, a área de observação da Terra, a área da engenharia e tecnologia espaciais, né? E temos a área de ciências do sistema terrestre. Em cada uma delas, nós temos essa mesma filosofia, vamos dizer assim, né? Da pesquisa básica até o produto e o serviço. E todas elas, o que liga essas áreas todas, né? Quer dizer, é o acesso ao espaço e as aplicações derivadas, né? Então, eu acho que o INPE, isso é uma demonstração, assim, o quadro todo do INPE se sente, né, extremamente
honrado aí em estar produzindo esses números para o país e, ao mesmo tempo, promovendo, então, o avanço científico e tecnológico do país nessas áreas que eu estou citando aqui, né? Então, essa era Doutor Leonel, posso fazer uma pergunta? Então, o que o senhor acha que está acontecendo nesse momento, nessa área de desmatamento? O que as imagens mais recentes que o INPE produziu indicam na questão do desmatamento? Desculpe, para uma vez mais. Eu queria saber se você acha, pelas últimas imagens, as últimas informações que o INPE está captando, se o desmatamento pode aumentar ou não nesse ano que nós estamos vivendo agora. Não. Nós temos 2013. Aqui os números, né, que têm sido produzidos pelo Instituto, que vem mostrando que desde a introdução do PPCDAN, né, em 2004, né, que esses números vêm caindo. Eu não sei, eu tenho os números aqui, que eu acho que foram apresentados hoje já pela manhã, né, mas eles mostram que nós temos hoje, desde a série histórica, né, que começa em 88, né, 25 anos, então, né, de 88 até 2012, anualmente o INPE tem produzido esses números, né, e a taxa que nós temos observado é de queda, né. Então, eu não teria nem hoje, digamos assim, quando nós estamos produzindo, nós temos um resultado parcial, né, que vai ser para o próximo ano, quer dizer, para a taxa de desmatamento, vamos dizer assim, de 2013, né, que serão apresentados só lá por novembro desse ano, né. Então, eu não poderia nem ter indícios hoje do que vai acontecer, né, do número além de 2012. Né? Mas são números, nós temos uma primeira prévia, né, desses números que são apresentados lá por novembro e depois o resultado final que são apresentados por essa época aqui do ano seguinte. Né? Então, okay? Complemento, eu também quero complementar. É só importante a gente lembrar que existem duas metodologias, né, tecnologias associadas ao PRODES e o DETER. Né? Então, quando a gente... Só deixa se eu acho que está uma dúvida, talvez, com o DETER. Né? O DETER, ele é um outro sistema que está voltado para... Agora eu entendi o que o senhor está perguntando. Ele está voltado para a fiscalização. Quer dizer, ele não é um número para você estimar taxa de desmatamento. Isso é um produto derivado e que conta com uma grande incerteza, né? Porque para o DETER o que interessa seria a produção desses números diariamente, né? E para isso você tem que usar satélites de baixa resolução e os satélites de baixa resolução, quer dizer que eles têm uma revisita maior, né? Eles não te permitem, então, grande acuidade no número do desmatamento, mas eles são muito efetivos para te indicar mudanças na cobertura vegetal, né, que são indícios de regiões de possível desmatamento. Tá, acho que agora eu entendi a pergunta. Só queria fazer um comentário. Cada instrumento tem que ser usado com o seu devido cuidado e para o fim que ele foi projetado. O DETER tem sido um instrumento de política efetiva de comando e controle e de ataque frontal a hotspots de possível desmatamento futuro ou de desmatamento presente, super eficiente. O Brasil não teria conseguido reduzir a sua taxa de desmatamento anual de 2004 até 2012 com os números apresentados. Se não me engano, o DETER foi 2005, né? Começou 2004. 4. Se não fosse o DETER. Mas são ferramentas diferentes. O DETER é para municiar essa política efetiva de fiscalização, de comando e controle no campo. E também com uma série de outras políticas que o governo tem lançado mão desde 2004, 2005, que veio o DETER. Só que o número realmente consolidado, que mostra com mais precisão, com erro menor, de estimativa, é o número do PRODES. Então, eu sempre peço que todos tenham bastante calma. O número do PRODES, ele sempre vem, ele é um número bastante confiável, mas ele vem mais para o fim do ano. Por quê? Porque tem que esperar o período principal de baixa cobertura de nuvens, que é de agora até setembro, que é onde são coletadas um grande número de imagens, então nem haveria como ter o número do PRODES nesse momento. Mas isso aí, Nobre, até nós tivemos agora recentemente, né, no dia 24 de abril, numa audiência pública na Câmara, né, aqui em Brasília, mostrando exatamente esse ponto, né, que os números do
do DETER, né, eles são números para indicar alterações da cobertura vegetal, né, que são indicações de que onde poderá estar ocorrendo desmatamento. E aí nós produzimos diariamente esses mapas, né, para o IBAMA, e a partir desses mapas do IBAMA, que o IBAMA recebe, ele monta a sua inteligência da fiscalização. Não são números, a gente pode botar um alerta lá, somente uma cor, dizendo, olha lá, tá vermelho, lá pode ter uma indicação. Amarelo, pode ser, né, sei lá, outra cor, dizendo que seria uma indicação que talvez não fosse desmatamento. Então, podia até usar um código de cores, não geraria essa dúvida, né, sobre o uso dos números que são produzidos por esse projeto do DETER. A função dele é fiscalização. Agora, que quando você observa, era uma resolução, né, muito mais grosseira, né? Mesmo assim, você pode tentar inferir dali alguma ideia de área, né? Mas ela é tão imprecisa, né? Existe já o sistema, né, do PRODES, que objetiva, né, com grande precisão, aí sim, né, apresentar a taxa de desmatamento de um ano para o outro, né, que não há necessidade de você imaginar que o DETER tenha que ser utilizado, digamos assim, para essa finalidade. Ele é utilizado porque você tem uma indicação que quer dizer, computa-se uma área, por isso que gera um pouco essa confusão. Outro ponto é que as tecnologias do futuro, né, na área de satélites, né, quando nós olhamos o Brasil, um país continental, e nós temos grandes avanços hoje nos sistemas, né, espaciais. Eu posso fazer só uma colocação? Eu entendo a explicação do DETER e a diferença do PRODES, ok. Mas a questão é que o Amazon está dizendo que o DETER está informando mais áreas de desmatamento esse ano. Aí eu só queria saber se é uma verdade. Deixa eu apresentar não, vocês aqui. Só um momento. Peraí, só um momento. Saber se por acaso existe um sinal de alerta para a possibilidade do aumento de desmatamento. Viu, Rogério? Eu vou apresentar o Dalton, né? O Dr. Dalton, ele é o responsável pelo programa Amazônia do INPE, né? Ele pode até comentar contigo um pouco, com vocês aqui pouco melhor. O Amazon não fala que o DETER faz isso. O Amazon tem o seu próprio sistema, baseado no mesmo sensor, no MODES, tá? Que é o SAT. O sistema deles, que eles operam basicamente com um algoritmo automatizado e que chega no resultado. Assim, o INPE se abstém de comentar os dados do Amazon. Tá? São metodologias diferentes. Eu só sugiro vocês pegarem as previsões passadas deles. Tá? Desde 2004 eles estão fazendo previsões, para ver o grau de exatidão, ou seja, de exatidão mesmo de sinal, sabe? Diz que sobe, mas às vezes desce. O próprio pessoal que tentou usar o DETER o ano passado para fazer projeções, o DETER o ano passado dava um aumento. O desmatamento, na realidade, nós desconfirmou, deu menor. Por que ele não serve? Primeiro, como o nome falou, ele foi concebido para uma outra atividade. Foi concebido para ser um sistema de alerta, tanto é que a gente chama de detecção e não de mapeamento. Então, ele tem compromisso com a localização, tá? E como que ele tem uma imagem, não é que nem, por exemplo, um foco de calor, que tem um compromisso também com a localização e com a ocorrência daquele evento. Esse tem um compromisso com a ocorrência, ou seja, há uma alteração no padrão que a gente encontra da cobertura florestal. Tá? Como é um suporte à fiscalização, a gente não espera uma certeza de que aquilo seja um corte raso, seja realmente um desmatamento. Mesmo o processo de degradação, exploração madeireira, exploração seguida de incêndio, tudo isso são detecções que são entregues ao IBAMA e depois para a sociedade via internet, né? Então, ele tem uma contaminação no seu dado de degradação florestal que depois não é contabilizado no PRODES, que o PRODES é a conversão completa da floresta em alguma outra coisa. O segundo problema do DETER nasce do sensor. Ele tem 250 metros de resolução. Tá? Então, a gente respeita algumas leis de processamento de sinal, que então você tem que pegar alguma coisa que seja pelo menos 2 por 2 pixels desses. Tá? Não dá para pegar um pixel só, e nem uma linha ou coluna de um pixel. É perigosíssimo você dizer que está detectando alguma coisa assim. Então, a nossa área tem que ter 500 por 500 metros, para começar a conversa. São os 25 hectares de área mínima. Tá? Quando a gente analisa os PRODES, a distribuição de tamanho, vamos dizer, como fosse subproduto da eficiência da fiscalização que tem acontecido
de 2004 para cá, é que os grandes desmatamentos sumiram. Tá? Então, os pequenos desmatamentos, os desmatamentos menores que 25 hectares, são coisa que a gente nem via antes, que a gente não vê no DT, eles antes, lá para 2002, 2003, eles eram na altura de 20% do total. Tá? Hoje eles estão em 60%. Então, nossa margem de percepção é só 40% dos polígonos maiores que estão acontecendo na Amazônia. Então, tem uma névoa lá embaixo que a gente não vê. Tá? Segundo, tem uma outra questão também em relação a tamanho. Nós já comparamos várias vezes os polígonos do PRODES com os polígonos do DT. De 25 até 50 hectares, a relação de área é praticamente zero. A gente pode errar para cima e para baixo. Tá? De 50 a 100, essa relação vai melhorando e ela é muito boa de 100 em diante. Tá? Só que os desmatamentos maiores que 100 hectares hoje são só 10% do total. Então, ele tem um bom indicativo de área em 10%, não está vendo 60%, por isso que a gente não se atreve nem fomentar ou valorizar esse tipo de expectativa em relação ao que vai dar no desmatamento anual, que é o número do PRODES, no futuro. O que eu vejo, assim, fora dessa parte de monitoramento, eu vejo o seguinte: o desmatamento sempre foi reduzido até o momento, em funções quase que exclusivamente só de fiscalização e controle. Gente em campo. Tá? Hoje o IBAMA está com um contingente enorme, está com uma coordenação muito boa do Onda Verde, é realmente um processo inovador, está vindo já desde o ano passado, mas ele é inovador, porque eles são células que são células assim, de ação, tá? Com capacidade, inclusive, de assimilar o nosso dado, antes do nosso dado vir aqui até Brasília e depois ele é distribuído lá na ponta. Hoje não, hoje ele vai lá para Santarém, vai para Altamira, vai para Sinop, tá? Ou seja, o dado recebido em campo. Em campo, essa célula tem decisão de operação na fiscalização, estão equipados razoavelmente com helicópteros, com carros, e hoje tem a entrada já, esse ano, já houve entrada mais esporádica, agora é permanente, da Guarda Nacional, tá? E do Exército com o poder de polícia. Até o ano passado, o Exército ia lá com poder logístico só. Agora não, ele está compondo uma força, como era o nome lá, o nome militar qualquer, de contingente, esquadrão, sei lá, de operação conjunta, tá? Guarda Nacional, IBAMA, instituições estaduais, estão trazendo de volta agora a polícia rodoviária também, que tinha entrado e saiu, agora está de novo na fiscalização. Então, eu acho que todos os indicativos vou dizer, externos ao que a gente observa nas imagens são de que a fiscalização está mais forte, toda vez que ela se tornou mais forte, o desmatamento reduziu. É claro que a gente já está chegando perto do limite mínimo. Está cada vez mais difícil você coordenar esse desmatamento, fazer essa redução e mantê-la lá. Tanto é que está se lançando agora a terceira versão do PPCDAM, que é uma versão que vai fortalecer, pelo menos na segunda versão também se propôs isso, mas essa está de uma maneira mais coerente, a proposta, de fortalecer as políticas de fomento a atuações alternativas às normais que são de desmatamento, tá? Que forçam o desmatamento, que é a agricultura itinerante, ou então abrir terras de uma maneira perdulária para depois, numa especulação, fazer dinheiro com ela, tá? Que era o processo anterior. Esse processo está meio barrado. Tá? Então, assim, do ano a ano, por exemplo, as estimativas que estão saindo aí de fora de crescimento são absurdas, 90%, 70%, 80%. Não há menor indicativo disso, sabe? Nós não temos isso nos indicadores de foco de calor também, não está mostrando nada disso. Tá? E outras vezes houve muito erro nessas especulações, tá? Tanto com os números dele quanto com os nossos. Por isso que a gente não fomenta o uso deles. É isso mesmo. O DETER não foi feito para medir área e qualquer inferência sobre o DETER é especulação.
Você acompanhou a apresentação do relatório Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil. Essas estimativas estão dentro do que prevê a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, compromisso assumido pelo Brasil na 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP15. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.